script, então, tá, vamos começar. Então, já que a gente baixou as bibliotecas, vamos chamar as bibliotecas, né? Chamar as bibliotecas que a gente vai usar. Para chamar as bibliotecas, o que a gente faz? A gente escreve library, abre, aqui ele já vai, né, encontrar a função que a gente precisa, né? A gente abre né, os parênteses, escreve primeiro, eu acho que era deploy ar, eu não sei se a gente vai usar essa, mas já vamos chamar aqui. Depois a gente vai chamar a segunda biblioteca, então repete o library, e aí, que é a biblioteca ggplot2, que é o que a gente vai utilizar para fazer os gráficos, né? A gente vai chamar mais uma biblioteca, que é o library for cats. A gente vai usar essa biblioteca para, né, reordenar ali um gráfico de barra. Vocês vão entender a lógica mais para frente, mas é só para que a nossa biblioteca tenha uma funçãozinha que ajuda a gente a reordenar melhor, né, as barras. E por fim, vamos dar um library readxl, para importar os dados, né? Então, o que a gente faz? Já escrito, né, codado essa parte, a gente pode segurar um Ctrl, Enter e dar um OK, vai, né, no console ele vai, né, avisar que carregou, né? Provavelmente o console de vocês está nessa parte aqui de baixo. O meu está aqui do lado, porque eu acho que para mim funciona bem fácil. Então a gente vai dar um Ctrl Enter em cada uma das bibliotecas. Funcionou para vocês até agora? Deu algum erro? Alguma coisa? Deixa eu olhar aqui, eu não estou com curso aberto. Só manda um OK no chat, que senão eu continuo. Beleza. Bom, agora, deixa eu abrir de novo o script. Vamos fazer um negócio só para a gente reordenar, só para a gente organizar melhor o script, que isso é meio que uma boa prática de código, né? Apertem aí um Ctrl Shift R, vai abrir essa abinha que é inserir uma seção. E aí vocês digitam bibliotecas. Porque aí, ó, o que vai acontecer? Vai abrir meio que uma quebra de páginas com esse negocinho aqui que a gente clica e sobe. E ele quer olhar de novo, a gente clica ali de novo para ver a seção de código. A gente vai fazer isso para cada gráfico, porque isso aqui é uma boa prática de código, né? Só para não deixar o negócio bagunçado. Só um segundo. Fala, Paulo, você levantou a mão? Isso. Porque aqui no read XL, o meu tá aqui read R e write XL. O read XL falou que não existe esse pacote. É isso mesmo? Bom, eu acho que... Eu usei o tutorial que foi enviado, eu instalei os packages que foi enviado por e-mail. Aí tá read R e write XL. Não tá read XL para mim. Ah, tá. Eu acho que não vai mudar muito, porque eu não lembro se a gente vai usar esse read XL. Mas, bom, se carregou o ForCats e o ggplot2, que eu tenho certeza que a gente vai usar, tá suave. Beleza, então. Era isso. Porque eu não lembro exatamente se a gente vai usar o readxl, mas se a gente não for usar, se em algum momento travar o código, aí a gente vê o que faz, mas acho que carregando esse ggplot2 do ForCats está tranquilo. Bom, fizemos esse, né, então já criamos aqui, já falamos para o R, olha, deixa eu usar essas bibliotecas aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar vai fechar essa abinha aqui, vai dar um Enter, vamos apertar, deixa eu ver. Na verdade, agora vamos importar os dados, né? Para a gente importar os dados, tem várias formas, a gente pode escrever tudo com código, e aí o readxl serviria para a gente escrever com código, né? Chamar a importação por código, mas vamos fazer de uma forma mais simples, que é clicando nesse, vai em environment, clica nesse import dataset, para vocês devem estar aqui
nessa parte direita aqui, clicando em Import Dataset, vocês clicam em From Excel. Aí deve abrir essa aba de importação. Vocês vão em Browser, aqui do lado. E aí, o que eu recomendo? Que vocês tenham colocado todas as bases na mesma pasta, né? Para facilitar encontrar as planilhas. Né? Então, vocês vão procurar, provavelmente vai estar em algum lugar aqui do computador de vocês. Vocês vão entrar e a primeira que a gente vai importar, né? Eu acho que é essa, votos por partido 2022, isso. Então vamos importar essa base primeiro. Ela vai aparecer aqui um preview aqui nessa data preview aqui, e a gente clica em import. Bom, deixa eu só falar um pouco sobre o que é essa base que a gente está importando. A gente está importando uma base de total de votos válidos para o cargo de deputado federal por partido no Paraná. Então, essa é uma base da votação em 2022, votos válidos para deputado federal, votos válidos nominais, né? Então, a pessoa que votou no deputado, sei lá, João do Cidadania, né? Essa base de 2022, então a gente importou essa base. Agora, a gente vai começar a fazer esse código para gerar primeiro um gráfico de barras, né? Vamos fazer aquilo que eu falei da boa prática no começo, que é um Ctrl Shift R, e aí escrever gráfico de barras simples. Bom, gráfico de barras simples. Nessa quebra a gente vai fazer o gráfico de barras simples e vamos chamar então o ggplot, né? Então a gente vai escrever ggplot. Tá vendo que ele já encontrou a função. E vamos abrir esse parênteses aqui. Lembra que eu falei no começo quando estava apresentando os slides, que o primeiro argumento que a gente vai colocar é chamar a nossa base. Então a gente vai escrever o nome dela. Votos. Tá vendo que quando a gente colocar votos underline, ele já vai encontrar aqui. Ele já vai achar. Se não achar, você escreve votos por partido exatamente como está. É importante a gente ter né, atenção, porque se a gente errar uma vírgula aqui, uma letra que seja, ele não acha. Né? O R é bem chato com isso. Mas então a gente vai chamar a base, a gente coloca uma vírgula, e aqui que está a questão que levantaram na apresentação, que é o que a gente coloca né, no elemento estético. Né? Então vamos escrever o AES. Aqui a gente vai colocar AES. Tá vendo que ele já achou. A gente vai abrir mais uma parênteses, né? E vamos colocar as variáveis. Quais são as variáveis da nossa base de dados? São SG partido e total votos válidos. Então, no eixo X, o que a gente quer? A sigla do partido. Então, SG underline partido. Ó, ele já achou também. No eixo Y aqui, a gente pode até fazer. Se a gente não colocar nada, ele já vai entender. Mas se a gente colocar X igual SG partido, eu acho que ele entende também. Então, X igual a SG partido. Vamos colocar o Y igual, qual que era o nome? Total votos válidos. Total, underline, votos, underline, válidos. Bom, vamos dar um Enter para ver o que aparece. No de vocês, deve aparecer algo assim. Então, é aquilo que eu falei. Bom, a gente está indicando né, que no eixo X, que é nessa parte de baixo aqui, a variável partido né, esteja nesse eixo,
E o total de rotas válidos, que é outra variável que a gente está trabalhando, esteja aqui no eixo Y. Mas vocês estão vendo que não tem nada ainda, né? Só tem o background ali. O que a gente vai fazer para começar a dar, né, cor para o nosso gráfico? Vou digitar um mais aqui do lado, dar um Enter, e para a gente fazer uma barra, um gráfico de barra, a gente vai colocar aquele argumento geométrico, né, que eu também comentei no início, que é o G1. G1 underline sempre underline alguma coisa. O que a gente vai usar aqui é o G1 call. Aí a gente fecha os parênteses. Então, volta aqui para a primeira linha e dá um Ctrl Enter. Agora, olha que legal, ele já colocou aqui né, as barras. Só que eu não gosto dessa cor. Eu acho que é o que? Um cinza. Então esse cinza eu acho feio. O que a gente faz? A gente clica aqui em Fill, dá um espaço, dá um igual, aí abre aspas, né? E aqui é muito legal, porque sempre que a gente colocar esses argumentos, a gente pode escrever, por exemplo, head. E ele vai entender que, poxa, eu quero que você, nas colunas, você preencha com o vermelho. Vocês podem dar um Ctrl Enter, ó, que legal. Pô, ficou vermelho. Se eu quero, poxa, blue, ficou blue. Se eu quero green, coloca green. Mas não são só, né, essas cores que a gente consegue fazer, que a gente consegue colocar. Tem, deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo bem legal. Só um momento, eu vou parar de compartilhar só para mostrar para vocês um esquema que eu faço aqui. Como que era? Se vocês digitarem no Google seletor de cores, olha que legal. Porque não é só cor que você... Não é só a escrito, né, que o R vai entender. Deixa eu compartilhar a tela agora. Cadê? Compartilhar sua tela. Janela do aplicativo, tá bom. Acho que é essa aqui, tá? Ó, se vocês selecionarem, né, esse seletor de cor do Google, poxa, eu quero aqui uma tonalidade, sei lá, de verde diferente. Pô, eu quero essa aqui, ó. Esse código REX aqui, copiar esse código REX e colar no gráfico de vocês, no código de vocês, ele vai entender também, ó. Ele vai sacar que a gente está falando de tal cor. Deixa eu compartilhar novamente a tela. Compartilhar a tela. Aí, deixa eu aumentar aqui porque eu não estou vendo direito. Beleza. Então, se a gente coloca aqui a cor, ó, ele muda. Eu peguei uma cor aqui que eu gosto, que é esse azulzinho aqui, ó. Ele vai entender o diferente tipo de cor. Dá até para brincar. Eu acho que se a gente chutar alguma cor aqui, deixa eu mudar alguma. Ó, tá vendo? Ele muda também, ó. Pode inventar um valor aqui. Ó, viu? Ele encontra. Se tiver um código, ele encontra. Mas enfim, eu vou usar esse aqui que eu já tenho, que eu acho bonito. Bom, ficou azulzinho aí, mas mais escuro. Mas aí vocês podem ficar brincando com isso, né? Tá bom. Então agora a gente já fez o background, a gente viu que dá para mudar de cor ali certinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar algumas labels no nosso gráfico, né? Porque vocês estão vendo ali que não tem título, não tem pô, o nome da variável ali no eixo X está feio, tá o voto, tá SG partido, né? O nome ali na variável do eixo Y tá total votos válidos, isso vai ficar feio na hora da gente fazer um gráfico, né? Colocar um gráfico nos nossos trabalhos, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o argumento para digitar essas labels, né?
Qual que é o argumento? A gente vai escrever labs e abrir o parênteses de novo. Eu gosto de dar um enter, para não, porque como a gente vai escrever, né, o título que a gente quer, fica muito, né, ficar um código numa linha muito extensa, fica feio, né? Deixa eu deixar isso aqui. Então, vocês vão dar labs e dar um enter ali. O que a gente vai colocar primeiro? Eu vou colocar o título, né? Então, eu vou colocar title igual, abre as aspas, e aí pode ser o título que vocês preferirem, né? Eu vou colocar aqui votos válidos por partido em 2022. Vamos dar um enter para ver como ficou? Um Ctrl Enter. Sempre para atualizar o gráfico, vocês dão um Ctrl Enter ali, acho que vocês podem voltar nessa linha 13 aqui e dar um Ctrl Enter. Bom, colocamos aqui um título, né, em cima do nosso gráfico. Lá, votos válidos por partido 2022. Mas tem mais coisa que a gente pode fazer, né? Vamos colocar um subtítulo. Então, o que a gente faz para colocar um subtítulo? Bota dentro desse argumento labs, a gente vai colocar uma vírgula, que a gente está indicando que vai vir mais coisa depois do title, e dá um enter para ir para a linha de baixo. Vou colocar subtitle igual. E aí, mesmo processo. Vou colocar um subtítulo, que é resultado da eleição para deputado federal no Paraná. Aí dá até para dar um Ctrl Enter para a gente ver como ficou. Ó. Adicionamos mais uma camada nessas labels, né? Que é a camada de subtítulo. O que mais que a gente pode fazer aqui? Tem uma coisa que o Emerson fala, que é não vamos colocar informação redundante no nosso gráfico. Né? O que tem de informação redundante aqui? Cara, a gente está colocando o nome da variável SG partido, mas aqui já está indicando partido. Né? É informação a mais que não vai ajudar a gente a entender o que o gráfico está mostrando. A gente vai tirar essa SG partido, porque o nome do partido já funciona para a gente sabe que é partido. O que a gente faz para tirar? A gente faz o mesmo esquema, coloca uma vírgula aqui, dá um enter e escreve o X, né, que é que aqui vai indicar, ó, quero que você olhe para os labels do eixo X, coloca o igual, dá um espaço, aí tudo maiúsculo, escreve null, de nulo, né? Vamos dar um Ctrl Enter, olha que legal, sumiu o SG partido, tá só o partido, pô, já deu uma limpada no nosso gráfico, né? Mas a gente ainda tem esse eixo Y aqui que está me incomodando com essa total votos válidos, né? Tá feio, né? Underline, tá com o nome da variável do nosso banco de dados. O que a gente vai fazer? Vírgula, Y igual, abre os dois tracinhos, né? As aspas, e vai escrever número de votos nominais. E Ctrl I. Opa. Ué. O que aconteceu aqui que não atualizou? Ué. Deixa eu ver aqui. Peraí, aconteceu alguma coisa que não atualizou. O que eu fiz de errado aqui? Aqui, vírgula. Ué, só. Não precisa tirar. Será que o Y tá maiúsculo? Deixa eu tentar deixar minúsculo. O Y tava maiúsculo, viu? Então, pô, você deixa uma letra maiúscula ali, não funciona. Bom, mudamos, né? O Y minúsculo, mesmo processo. Fica ali número de votos nominais. Pô, tá mais bonitinho esse gráfico. Mas ainda tem algumas coisas que estão... Poxa, tá muito feio. Eu odeio esse tema padrão do R, que é
esse fundo aqui com um monte de linha, com né, um cinza e atrás branco, eu acho feio. O que a gente faz para mudar esse fundo? Dá um mais aqui, escreve theme, que é tema, né? E aí, vocês colocam theme, underline, assim, várias opções que vocês podem brincar para testar, para ver o que fica bonito, né? Vamos ver o que é esse tema BW. Então, adiciona mais aqui, escreve theme BW, vamos ver como que fica. Ficou mais clean, vocês podem explorar os outros também. Vamos ver. Theme, underline, dark. Ah, ficou escuro. Tema, underline, light. Que será esse? Deixa eu ver qual aquele primeiro, né, mais ou menos. Deixa eu ver o outro. Tema, underline, tema, underline, white. Vamos ver isso aqui, como que fica. Ficou sem nada, né? Tirou, é ruim. Porque a gente não vê ali os valores. Bom, se vocês deixaram a tarde toda brincando com isso. Mas o que eu gosto, que eu geralmente uso, é o theme minimal. Tem um mínimo que, poxa, você vê ali, é o fundo branco, né? E você vê ali os riscos mais de leve, eu acho que fica mais legal. Bom, isso tudo para vocês verem como dá pra gente ficar brincando com o fundo, com a grade, a gente consegue mudar a cor, a gente consegue mudar o título e tal. Mas ainda tem algumas coisas ruins nesse gráfico. Eu acho que o que a gente vai mexer agora é do tamanho, né, dessas labels. Eu acho que está muito pequeno. Aqui, ó, tá vendo que tá, poxa, tá cavalado, né? Não consigo ler. Então vamos começar a mexer nisso. Bom, vamos começar mexendo, então, no texto desse eixo aqui. Vamos começar mexendo no texto para tirar esse encavalamento. Aqui não dá nem para ler, né, nesse canto. Então vamos começar mexendo aqui, que esse é o que está mais feio até agora no gráfico. Então, depois de ter mínimo, clica em mais, dá um enter. Que a gente vai escrever. Vamos escrever theme, que é para a gente puxar, né, a função que a gente vai puxar para ficar alterando o ângulo, o tamanho das labels. Então vamos dar um theme, dar um enter para fazer esse mesmo esquema para o código ficar bonitinho. Dá um enter e vamos colocar aqui access, text. Então a gente está text. O que a gente está indicando aqui? Mexa do texto do eixo, bota um ponto X, mexa no texto do eixo X. Dá um igual, element, underline text. Está falando para ele, ó, pega os elementos do texto e vamos mexer neles, né? Vamos mudar o ângulo, colocar um ângulo de, eu já sei que o ângulo 55 é um ângulo que fica legal, e vamos ver o que acontece aqui. Então, angle igual a 75. Ó, tá vendo que ele mudou o ângulo? Em vez de deixar tudo encavalado, difícil de ler, pô, eu já consigo ler o agir, já consigo ler o cidadania, o DC, e a gente consegue, né, ter essa visão mais facilitada pra gente. Tá vendo que republicano, solidariedade são, né, palavras maiores e estão entrando no gráfico? A gente consegue ajustar isso também, porque tá muito feio, não dá para ler direito, ainda não dá para ler direito. Para ajustar isso, a gente vai ter que jogar ele um pouquinho para baixo. Para jogar um pouquinho para baixo, a gente vai colocar aqui uma vírgula e escrever H ajuste igual, vamos ver o que acontece. Acho que ele vai centralizar um pouco mais, então dá um Ctrl Enter. Jogou um pouco para baixo, então aqui já está melhor para a gente ver, né? Pô, já dá para ler, né? Agora já dá para ler cada um dos partidos, né? Vamos colocar agora, coloca uma vírgula, um V
ajuste, que é ajustar um pouquinho a vertical do gráfico da label. Vamos colocar uma vírgula, mais uma vírgula, para aumentar um pouco esse tamanho. Size igual, eu sei que o size é do tamanho 16 fica legal. Vou colocar uma vírgula color para mudar. Na verdade, vou fazer isso depois. Vamos ver como ficou até agora. Então, a gente adicionou o V-ajuste, que vai dar um ajustezinho de leve ali na vertical, e o size, que vai aumentar o tamanho, né, da letra. Vamos ver como ficou. Bom, aumentou bastante. Eu gosto de deixar a letra bem grande, porque na hora que a gente for, né, colar no nosso Word, no nosso artigo, na nossa dissertação, ele fica melhor. Se fica muito pequeno, fica ruim de ler. Né? Eu também sou meio cegueta, e aí para mim facilita deixar maior. Mas se vocês pensarem, poxa, tá muito grande isso aqui, vamos diminuir. Coloca um size de 10. Mas tá vendo? Para mim já ficou menor. Eu prefiro um size maior. E aí a gente consegue também mudar essa cor da label X, né? Vamos brincar um pouco com a cor agora. Dá um vírgula, color igual, abre as aspas, vou colocar um red só para ver como fica. Isso aí é feio, né? Mas dá pra gente colocar vermelho. Eu gosto de usar sempre preto, né, quando a gente está trabalhando com as labels, para destacar um pouco. Bom, então agora a gente tem as labels no eixo X, né, maiores, preto, a gente consegue ler elas melhor. Bom, vamos agora, então, mexer aonde? Vamos mexer no eixo Y. Né? Vamos fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente está fazendo aqui no eixo X, vamos fazer no eixo Y. Aí a gente coloca, a gente vai até o final dessa access text, coloca uma vírgula, dá um enter. Agora, vamos mexer. Como a gente não tirou o texto, né, o nome da variável do eixo Y, vamos mudar um pouco ele. Acho que está pequeno. Vamos aumentar um pouco a fonte do eixo Y. Para a gente fazer isso, a gente vai fazer um argumento parecido. Então, é axis.title aqui, ponto Y, né, para indicar que a gente está mexendo no título do eixo Y, igual element underline text. Vamos abrir agora parênteses, que eu acho que a gente só vai mexer no tamanho. Vou jogar o size igual 30 para ver como fica. Ué, eu fiz aqui. Ah, faltou um aqui. Nossa, ficou enorme. Não, 30 é muito grande. Vamos colocar então 19. Tá, 19 acho que ficou melhorzinho. Bom, 19 funciona. Esse número aqui tá muito pequeno ainda. Vamos mexer no número agora. Tá, vamos colocar então um vírgula axis ponto. A gente mexeu no title, agora então é axis text, mesma funçãozinha ali do X, né? axis.text.y igual element underline text. Vamos colocar então um tamanho um pouquinho menor, 15. Vamos ver como que fica. Acho que tá ok. Tá, então ficou ali um pouco maior, dá para ler bem aqui, dá para ler bem aqui. O título ainda tá, ó, tá vendo? Tá bem pequenininho o título, vamos deixar mais proporcional. Então, mesma coisa. Vírgula, dá um enter. Pro título,
o argumento é plot.title igual. A gente vai abrir, a gente vai colocar o elemento de text de novo, e a gente vai abrir o... Opa! Não é blank, elemento de text. E aí a gente vai abrir as parênteses, né? Vamos colocar então um size um pouco maior do que a gente colocou nos outros. Vou colocar de 20 porque é título. Bom, ficou melhor, né? Ficou aqui maior e tal, mas agora o subtítulo está muito pequeno na comparação. Vamos colocar mais uma vírgula, um enter, aí plot.subtitle igual element underline text. Vou colocar um underline, vou colocar, abre o parênteses, vou colocar um size. Se a gente colocou 15, o mínimo, vamos colocar um pouquinho menor do que o mínimo, que é subtítulo, vou colocar 14. E vamos ver como ficou. Bom, então a gente segue daquele gráfico com um monte de... Pô, com o nome da variável da base ali no gráfico, tava feio. Sem, né, título, com o nome dos partidos todos encavalados, né? Então a gente saiu daquilo para isso aqui, que já tá um gráfico bonito. Mas ainda tem um problema. O problema é que ele não está ordenado. Vocês estão vendo que ele não está do maior para o menor. Né? Geralmente a gente vai ler o gráfico do maior para o menor, né? Ou do menor para o maior. Do maior para o menor ou do menor para o maior. E aqui está por ordem de alfabética. Né? Isso é ruim, isso não funciona para a gente. Né? Para a gente mudar isso, aqui eu volto lá para o início do meu, que tá linha 14, mas a gente vai voltar ali para o ggplot. Né? O que a gente vai fazer nesse argumento. Né? Vamos excluir o que a gente fez aqui. Excluir toda essa linha, só para mostrar para vocês como que a gente escreve do zero para reordenar. Né? Então, exclui tudo que está dentro do AES, exclui tudo que está dentro do AES, e vamos reordenar, escrever, não, é a mesma coisa, a gente vai dar os mesmos argumentos ali, mas de uma forma que ele reordene do maior para o menor, né? Então, do maior partido para o menor partido. Vamos, então, fazer o seguinte, para a gente falar para o R que ele precisa reordenar, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever x igual reorder, abre um parênteses, escreve sg underline partido, que ele vai estar no x, né? Ele vai ordenar pelo x, e por ordem decrescente, então sg igual partido, vírgula menos, total underline votos válidos, que é o nome da nossa variável de votação. A gente vai pular ir com a setinha aqui para o lado do parênteses e colocar uma vírgula. Então, coloca uma vírgula, escreve y igual total underline votos válidos. Tá, aí beleza, deixa certinho e podem dar um Ctrl Enter, que ele vai reordenar do maior para o menor. E aqui já ficou muito mais fácil de ver. Então a gente vai ver que a votação ficou muito mais fácil de ler o gráfico, né? Então a gente entende, tá mais fácil da gente perceber que no ano de 2022, o resultado da eleição, né, para deputado federal no Paraná, né, na eleição nominal, o PSD foi o partido que mais fez votos nominais, aí depois PT, PP, União, PL, POD, Republicanos, e assim vai. Então, vocês estão vendo que agora sim a gente fechou esse primeiro gráfico, que é o gráfico de barras, né? Bom, alguma dúvida? Eu fiz esse primeiro gráfico bem passo a passo, explicando cada pontinho,
e já são, né, 3:11. Nos próximos gráficos eu vou seguir um pouco mais rápido. Mas a lógica, que é o importante vocês entenderem, é isso. Assim. Então a gente vai ter um ggplot, a gente vai puxar o ggplot, a gente vai colocar o nome da base, né, os elementos estéticos. Se a gente quiser reordenar, tem uma função que a gente usa para reordenar. Aí, né, para a gente fazer para a gente indicar que a gente quer coluna, a gente vai escrever João Col, vai colocar o argumento para preencher, se a gente quiser preencher, né, pode ser que a gente não queira. A gente vai adicionar as labels aqui. Essa parte, eu geralmente, quando eu estou escrevendo algum artigo, eu não coloco nada, eu deixo para digitar lá, mas é uma possibilidade de colocar no próprio R, a gente consegue mudar o tema, né, o background, e a gente consegue, né, mexer ali na cor, a gente consegue mexer ali no ângulo né, das labels, do tamanho, etc. Alguma dúvida até agora? Deixa eu ver o chat. Você vê, qualquer ano, sem redundância gráfica. Não, perfeito. Bom, então esse é o esquema. Né? Então, assim, todo gráfico, não é, ele vai seguir essa lógica. Então, a partir daqui a gente já consegue, né, fazer vários outros tipos de gráfico. E agora eu vou seguir um pouquinho mais rápido no curso, do workshop. E vamos seguir para o próximo gráfico, que é o gráfico de barras por categoria. Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente já sabe que isso aqui é em 2022, né? Mas se a gente quiser, por exemplo, comparar duas eleições, a gente quer agora saber, poxa, quanto foi o voto do PSD com o voto em 2022 com o voto do PSD também em 2018. Então vamos comparar duas eleições aqui, mas realmente o que a gente vai fazer é, cara, vamos adicionar mais uma barra para cada um dos partidos. Para isso, então vamos fechar essa abinha aqui e vamos seguir para o gráfico de barras por categoria. Fala, Paulo. Opa. Só uma dúvida inclusive que o Romário escreveu ali no chat. Era legal você tirar ela. É possível colorir coluna por coluna, fazer as colunas com cores diferentes? Cara, é possível, e aí, eu só não lembro exatamente como faço, mas dá para fazer. E aí, qual que é a lógica? A gente vai indicar, a gente vai fazer uma lista com tipo PSD igual Yellow, por exemplo. Mas aí depois eu escrevo o código e mando para vocês, só para a gente não ficar só no gráfico de barras, beleza? Mas Perfeito. É tranquilo de fazer. Obrigado. A lógica é a mesma, né? Em algum momento desse código aqui, em vez de a gente colocar geon call, a gente vai colocar geon call, né? Mas em vez de a gente colocar fio, a gente vai colocar algum argumento aqui para indicar o nome do partido igual tal cor. Mas depois eu vejo certinho como faz e aí eu mando para vocês um script com uma alteração desse gráfico aqui. Fechou? Bom, e sempre que tiverem dúvidas aí no chat, me avisem que eu não tô vendo o chat, eu tô só com o RStudio aberto. Inclusive, o que a gente vai fazer no próximo gráfico pode servir para ajudar vocês nessa lógica aí de colorir um voto por um partido por cor. Mas vamos lá, então a gente vai abrir mais uma sessão, né, gráfico de barras por categoria. Vamos importar agora a outra base. É o mesmo esquema, from Excel, browse, encontrem aí qual que era, acho que é a votos
Por partido, não. Por partido cat. Esse aqui, votos por partido underline cat. Bom, nessa base, depois nessa base, a gente vai ter as mesmas variáveis, né? Só que com uma coluna a mais que é ano. Então a gente vai ter o ano da eleição. A gente tem então 2018 e 2022 para cada partido. Vamos começar então. Mesmo esquema. Chama gplot. Chama o votos underline partido underline cat. Vamos colocar uma vírgula aqui e vamos dar um enter, porque agora o código é um pouco maior. Então vamos colocar um argumento JS, abrir os parênteses, x, e agora o que a gente vai fazer? X igual, a gente vai chamar aquela forcaps, né, que é aquela biblioteca que a gente fez, que a gente chamou lá no início, né, que eu falei que a gente ia usar para reordenar de uma outra forma nosso gráfico. Então, forcaps, vamos colocar 2 pontos, 2 pontos. O que a gente está falando? Né? O que a gente está falando? A gente está falando, cara, no argumento x do nosso gráfico, eu quero que você use uma função de uma outra biblioteca, né? E a função que é a biblioteca forcaps, a função que a gente vai usar é essa fct underline reorder, porque a gente vai reordenar por ano. Eu quero que ele primeiro me mostre os dados de 2022 sempre na primeira coluna de cada um dos gráficos, e para fazer isso a gente usa essa função fct reorder. Bom, então forcaps, 2 pontos, fct reorder, abre de novo o parênteses, escreve sg partido. Tá, vamos ver o que mais a gente vai fazer. Vamos colocar o argumento do y, né? Que é o total underline. É o mesmo? Deixa eu ver aqui. É o mesmo. Total underline votos válidos. Total underline votos underline válidos. Agora, a gente adiciona dá um espaço, adiciona dá um shift 8 do meu teclado, pelo menos é shift 8, que aí dá essa estrelinha acima. Mas a gente vai estar indicando, você vai olhar para as variáveis seja partido, votos válidos, e vai reordenar por, abre mais uma vez o parênteses, e vai reordenar por ano, underline, eleição, que é a coluna de ano eleição, 2 iguais, então igual, 2022. Certo? Então a gente vai chegar aqui, vai pular para um ladinho, vai mandar a seta aqui para o outro lado, que a gente vai usar o outro, a gente vai colocar no outro parênteses, que a gente abriu, vírgula, dá um espaço, bota um ponto, desk, para pegar do descendente, do maior para o menor, né? Espaço, dá mais um igual, e vai escrever true. Bom, eu acho que é isso. Deixa eu dar um... Tá, então, na verdade, a gente vai dar mais... Escreveu esse argumento enorme. Vamos dar mais uma setipulada, mais uma vírgula, e dar um enter, para a gente não ficar com um negócio absurdo, né? De grande. Então, vamos dar mais um enter. Vamos escrever agora... Então, isso aqui, deixa eu conferir. Essa toda é função para o eixo X. Então, agora a gente vai dar uma função para o eixo Y, que é y igual, minúsculo, y igual, total, underline votos,
válidos. Dá pra gente puxar essa parte também. Vamos dar uma vírgula. Vamos dar mais um enter para o negócio não ficar enorme, né? Vamos dar um fio, que aqui vai completar o que a gente está falando. Bom, então, ordenamos o eixo X, ordenamos o eixo Y. Vamos agora preencher cada uma dessas colunas com um ano de eleição. Como o ano de eleição é ainda uma variável do nosso banco, a gente vai colocar s.factor, abrir mais um parênteses, escrever AA, underline, eleitão. O código está enorme, né? Acho que na primeira vez que eu dei esse mini curso no outro evento, eu errei essa parte do código, vamos ver se agora ele funciona. E vamos, escrito isso, vamos dar um enter. Certo, parece que a gente conseguiu, né, fazer esse background e parece que tá ok. Faltou a gente colocar o geocall, né, para indicar que a gente quer coluna. Então dá um mais, depois de tudo isso que a gente escreveu, escreve geocall, underline call. Vamos colocar position agora. Então, na verdade, vamos ver se ele aceita. Então a gente coloca o mesmo argumento. Bom, deu certo. Então aqui a gente tem... Deu certo mais ou menos, né? O que a gente tem aqui? A gente vai ter um gráfico. Esse gráfico está feio, deixa eu mexer bastante nele, mas é um gráfico de barras destacadas né, dos anos ali, ó. Tá vendo que o vermelhinho é 2018, o azulzinho ali é 2022. Só que tá ruim de ver, né? Porque tá um em cima do outro, que a gente quer do lado, né? Como a gente faz para indicar que a gente quer esse gráfico do lado? A gente vai escrever dentro desse argumento de geocall, a gente vai colocar mais um argumento que é o position igual dodge para indicar que a gente quer ali o gráfico do lado do outro. Tá vendo que até o valor do eixo Y mudou? Antes estava, acho que 2 milhões, agora está 1 milhão. Acho que é isso, né? Ou 100 mil, sei lá. Mas enfim, agora a gente tem ali do lado, né? Pô, já tá melhor. Eu vou mandar esse código, que ele tá enorme, no chat, porque, enfim, quando a gente escreve um código muito grande, é possível que a gente erra ali um ponto, uma vírgula, e o negócio não funciona. Vocês podem pegar o código e copiar aí no erro de vocês, que aí já vai funcionar. É um pouco mais complicado, para a gente colocar uma barra do lado da outra já é um pouco mais complicado, né? Mas na prática vocês acabam pegando o jeito. Tá, então agora eu vou rapidinho para a gente escrever ali as labels, né? Então, para a gente colocar os títulos, vamos colocar labels, dar um enter, colocar um type, title igual comparativo de votos por partido, colocar uma vírgula, subtitle, aspas, resultado das eleições de 2022 e 2018. Mais uma vírgula, vamos mexer agora no X. O X é esse aqui, que é o tamanho disso aqui. Vamos colocar um null, bota uma vírgula, bota um Y igual votos nominais, né? Total de votos nominais. Bom, aqui continua igual. Olha que legal, a gente consegue mudar uma coisa aqui. Vamos dar um enter aqui só para ver como ficou. Bom, já ficou melhor. Tem esses problemas que a gente tinha também no primeiro gráfico, que é poxa, tamanho, os partidos todos encavalados, né? Mas tem um outro ponto que eu acabei não
não falando para vocês que a gente consegue mudar essa legenda aqui, ó, tá vendo? Task.factor a eleição. Quando a gente tem uma legenda, geralmente o argumento para a gente mudar, né, o título da legenda é um ponto, coloca em vírgula, né? A gente vai escrever um fio igual ano de eleição. Então o argumento é fio dentro desse labs, porque aí ele vai entender, cara, o que está sendo preenchido no nosso gráfico é o nome da variável que a gente vai usar. Ó, aí já ficou bem melhor para entender. Né? Tá indo. Aqui ele está reordenando, na verdade, do maior para o menor das eleições de 2022 e vindo primeiro com o gráfico com o ano de 2018, para ter esse comparativo. Bom, agora vamos para mais uma alteração que eu quero mudar, que é o que o pessoal comentou de dúvida. Eu quero mudar a cor de uma barra. Né? Então, eu quero mudar aqui a cor. No caso, não vai ser de partido, mas a lógica é muito parecida quando vocês forem mexer com o partido. Que eu quero mudar a cor do ano. Né? Eu só não gosto desse 2018 vermelhinho e esse 2022 meio azulzinho. O que eu vou fazer é dar um mais. Vou escrever um scale underline fio underline manual, que a gente está falando aqui, né? Pro R, e abrir o negócio. O que a gente está falando pro R? A gente está falando, olha, R, eu vou preencher manualmente dessas barras, né? E aí a lógica, se eu não me engano, vai ser a mesma para o partido, tá? Então a gente vai escrever esse cara manual, a gente vai colocar values, digitão igual, e aqui a gente vai colocar um C. Quando a gente indica um C, a gente está indicando para o R que a gente vai usar uma lógica de lista. Né? Então, C abre o parênteses, vai abrir as aspas dentro do parênteses e vai escrever 2018. Igual. E aí, vamos colocar yellow. Então, quando for 2018, eu quero que você preencha com a coluna de amarelo. Coloca uma vírgula. Agora, quando for 2022, abre as aspas. Quando for 2022, eu quero que você preencha com blue. E vamos dar um Ctrl Enter. Ó, agora a gente mudou. Isso aqui estava meio feio, né? Mas é para a gente ter esse destaque. Bom, então o que a gente sabe? O que é amarelo é 2018, o que é azul é 2022. A lógica para partido é mais ou menos a mesma. Vocês vão, em vez de colocar. Porque aqui está outro argumento. Mas enfim, a lógica vai ser mais ou menos a mesma. Vocês vão colocar partido igual a uma cor. Eu só não lembro se é exatamente desse argumento aqui. Mas enfim, vamos agora mexer então nessa parte de temas, né? de temas do background do gráfico. Aquilo que a gente já fez, theme, underline minimal, beleza, ficou mais clean, adicionaram mais. Vamos mexer agora no tamanho dos eixos, dá um theme aí, um enter, access, ponto. Vamos mexer primeiro no texto do eixo x, x igual element underline text, que a gente colocou no último, se eu não me engano, 55, o ângulo, né? Colocar o ângulo então igual 55, o H ajuste igual 1, o V just também vou deixar 1. Eu acho que é isso. Tem tamanho. Ainda para a gente mexer. A gente pode mexer na cor.
tamanho size igual era 19, mas acho que aqui vai ficar 19 foi muito grande porque a gente tem mais partido. Vamos colocar então size igual 10, color igual black. Vamos ver como ficou. Vou fazer mais rapidinho, ó. Aqui, ó, tem o DEM, que era a partir de 2018, que depois fundiu, né? Então ele vai estar para cá e não vai estar, né? Não vai ter o azulzinho ali. O que não tem o azul é porque não teve voto em 2022, né? Pô, então aqui já tem algo para a gente analisar. Deixa eu ver o que mais a gente pode mexer. Ah, tá aí. A gente consegue mexer também nas legendas do eixo Y. Vou colocar access.text.y igual element underline text. Vou colocar o ângulo, não vou mexer com o ângulo aqui, né, porque é o já está em 180, é só o tamanho que eu fiz aqui. Meter um pouco. Ué, fiz alguma coisa errada. Ficar bicho livre. Você mudou? Ah, não, a gente tá mexendo aqui. Tava olhando pro título, a gente tá mexendo no texto. Bom, 12 eu acho que tá ok. Vou aumentar um pouquinho, vou colocar 15. Beleza. Vou dar uma vírgula. Vou mexer agora sim no access.title. Title igual. Vamos colocar esse title element underline text. Vamos colocar então. Vamos só mexer no size também para a gente não ficar mexendo muito com o fluxo de gráfico. Vamos colocar um pouquinho maior do que os números. 17. Aí que aqui também tem que mudar. Deixa eu colocar 17 no outro para ficar mais bonitinho também. Ou será que piorou? Piorou, né? Vamos deixar assim, 17. Títulos agora, né? Então é plot.title igual element text size. Vou colocar 17. Aí plot.sub title igual element text. Vou colocar o size igual 13. Vamos ver como fica. Bom, então aqui a gente já tem, né, o gráfico está pronto, né, o comparativo de votos por partido, a comparação de eleição de 2022 com 2018. A gente tem aqui a variável, né, o tamanho dos títulos bonitinhos, o tamanho do negócio todo flufulozinho feito. Bom, e é isso. Então, esse gráfico de barras por categoria, o esquema é esse. O que difere é a gente, do anterior que a gente viu, é basicamente a gente adicionar mais uma né, uma barra por ano ali. Vou mandar o código aí para vocês. E aí já vejo se eu pegar aqui as coisas do Google, ao invés de colocar em inglês. Isso, tem, o Lucas já respondeu, né, Romário? Mas é isso, vocês podem pegar só aquelas coisas do Google ao invés de colocar o nome, né? O nomezinho da cor em inglês. Tá, deixa eu ver agora o que a gente vai fazer. Deixa eu abrir meu roteirinho aqui para ver qual que é o próximo. Bom, agora a gente vai fazer o gráfico de linhas, né? Deixa eu ver aqui. A gente vai fazer o gráfico de linhas, né? Então vamos fazer o mesmo esquema de boas práticas de código, Ctrl+Shift+R, gráfico de linhas.
Bom, agora a gente vai mexer com uma outra base de dados que... Porque vocês estão vendo que esse gráfico aqui, pô, funciona, mas funciona para quando a gente tem duas categorias só. Quando a gente tem mais de duas, poxa, se a gente tivesse ali 3 anos de eleição, 4 anos de eleição, o gráfico que a gente ia fazer ia ficar muito poluído, ia ficar ruim de ver. Para quando a gente tem mais de um ano de eleição, ou quando a gente tem mais de uma variável ali categórica, é legal, e daí mais voltado para tipo, uma variável categórica que é longitudinal. Então, por exemplo, ano de eleição, poxa, então vocês estão trabalhando com um dado que é o recorte temporal por semana. Em vez de fazer o gráfico de barras, faz mais sentido de fazer o gráfico de linhas, né? Bom, vamos importar então mais uma outra base de dados que é, deixa eu achar aqui, bases curso, o nome da base é votos partido linha. E aí vocês vão ver que ela é parecida com a base que a gente usou na anterior. Cada base que a gente vai mexendo, a gente vai acrescentando uma coluna, né? E aí essa é uma base de dados com a votação do nominal dos deputados federais do Paraná por partido desde 2006. A outra só tinha 18 e 22. Aqui a gente vai pegar uma base desde 2006. Pensa como ia ficar enorme a quantidade de eleição aqui. Ia ficar, a gente não ia entender nada, né? Então o que a gente faz? A gente faz o gráfico de linha para, né, facilitar essa visualização. Começa igual, né? ggplot abre parênteses, escreve o nome da base, né? Votos, underline, partido, linha, já apareceu aqui. Coloca uma vírgula, vou voltar um pouco diferente dessa forma, só para ficar um pouco mais organizado. Então chama base, aí dá uma vírgula, chama o enter, né? Chama o elemento estético, aí é igual. Aqui a gente trabalhou com o X sempre como partido, né? Aqui a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai trabalhar o eixo X, que é o eixo deitado, como ano de eleição. Então vamos colocar X igual a underline a eleição, né? Vírgula. Então vamos indicar o eixo Y, que a gente quer no eixo Y é a mesma variável, né? Então total de votos válidos. Agora o que a gente vai falar? A gente vai falar, olha, eu quero agrupar todas essas variáveis por partido. Então a gente escreve aqui o group, underline, group igual, sigla partido. Então em vez de a gente usar aquele argumento fill, a gente vai usar o argumento de group, que ele está indicando que vai agrupar esses dados por partido. Color, que eu quero que vamos usar, porque o que eu quero que seja primeiro do eixo Y ali, eu quero que ele venha, acho que primeiro as eleições de 2022, né? E aí descendo. Vamos ver se faz sentido isso. Então, color igual. Vamos chamar aquela biblioteca forecast de novo. Forecast. Ponto. 2 pontos. FCT reorder, que é o mesmo argumento que a gente usou do gráfico anterior. Agora, abre o parênteses de novo. Vamos colocar SG partido, total votos, underline var, opa, faltou underline aqui, tal votos válidos. Acho que fiz certo. Então, dá um espaço de novo, aquela estrelinha do Shift 8, um espaço de novo, abre o parênteses, a underline eleição,
a underline counter, igual, 2022, já mando esse código para vocês dar um pulo, dar um pulo para o lado, vírgula, ponto, desk, igual true. Agora, deixa eu ver o tamanho, beleza. Então, vamos dar um mais aqui. E o argumento G1 abre o G underline line. Vamos ver se eu não errei nada aqui. Alguma coisa eu errei. Deixa eu ver. Error. É o desk. Seu desk tá só deck. Perfeito. Valeu. Faltou essa ali. Vamos ver se. Bom, perfeito. Valeu, ajudei. Cara, a gente tem um gráfico de linha, né? Que ele começa, se não me engano, em 2006, mas ó, como tá feio aqui, não mostra o valor inicial, tá só 2010, a gente vai ajustar isso. Então, poxa, tem um gráfico de linha aí, mas que ainda tá ruim de ler, né? Vamos, então, começar a mexer nisso. A gente precisa primeiro montar essa... Deixa eu ver que horas são só. Bom, tá tendo uns 40 minutos. Vou ir com calma aqui, e aí depois eu só explico mais ou menos o que a gente ia fazer nos outros gráficos, e aí eu mando o script para vocês depois. Mas então vamos primeiro, cara, que eu acho que é mais importante vamos aumentar então a espessura. Vamos adicionar uns pontos aqui também em cada um dos anos para facilitar a visualização. E aí depois aqueles... Vamos mudar também a cor do partido, que é a dúvida do pessoal, né, que comentou no primeiro gráfico que a gente fez. Eu mostro como muda a cor do partido nesse gráfico aqui. Que mais? Aí tem aquelas bobeirinhas, né, de aumentar o tamanho do título. Então vamos de online. Primeira coisa é deixar um pouco mais espessa, né, aquela linha. Então quando a gente escreve de online igual size, vamos colocar um ponto 0.9 para ver como que fica a espessura da linha. Ó, aumentou, já tá mais fácil de ver. Mas acho que eu vou aumentar um pouquinho mais para 1.2. Bom, já tá melhor, né? Já ficou melhor. Tá mais tranquilo de ver. Mas ainda tá ruim de ler exatamente no ano. Vamos colocar um ponto agora do ano. A gente vai colocar uma vírgula. Escreve G1. Não, uma vírgula não, mais. Desculpa. Mais. Vamos colocar G1 underline point. Cadê o point? Dá pra gente procurar aqui. Cadê? Nossa, que monte. Não, vamos escrever aqui G1 point. Pronto. Size, eu vou colocar 2.5. E vamos ver como ficou. Bom, em cada ano agora a gente tem um ponto. Isso facilita a nossa visualização. Eu até prometo esse ponto, mas vamos deixar assim por enquanto. Agora a gente entra na dúvida do pessoal, que era, poxa, eu consigo mudar a cor da barrinha, a cor da visualização por partido, conseguimos. Então, adiciono mais, escreve scale, underline color, scale, underline color, underline manual, valores, igual. Aí vocês vão digitar um C, e aqui eu vou dar um Enter para ficar mais... Na verdade, vocês vão digitar um C e abrir mais um parênteses e eles vão dar um Enter. E aqui eu vou colocar partido por cada cor, né? Então vamos dar 2 pontos. Vou começar com o PL. Né? O PL, ó, ele tá vermelho, né? Se você não olha pro PL, vai pensar, poxa, o PL é o vermelho, né? É ruim. O PT ele tá roxinho, rosinha. Então, é ruim. PSL, azul, PSDB, verde, PSD, meio amarelo, sei lá. Enfim, então, vamos ajustar isso para ficar mais
mais intuitivo. Começar com PL. Então, a gente vai escrever PL. Então, quando for PL, eu quero que seja igual a dark green. Isso aqui tem. Então, vamos fazer isso aqui. Então, PL igual dark green. E dá um Enter. Ah, tá. Os outros eles ficaram cinza porque a gente, né, fez uma lista, mas a gente não chamou, né, não indicou a cor para os outros, né? Mas, ó, então a gente já sabe que aqui o PL é esse dark green aqui. A gente tem o PSL também, que é, né, que teve a fusão, mas ele, como ele tá 2018, faz sentido a gente manter para ver, poxa, para a gente fazer uma análise depois. Então vamos colocar o PSL como light green. Vamos colocar vírgula. Agora vamos colocar o PT igual dark. Vou colocar red. Vamos colocar só red no PT. Vírgula. Era PSDB. E acho que PSD tinha, né? Então PS. Tá? Dois tracinhos. PSDB. Vou colocar o blue normal. Vírgula. PSD. Tá? PSD igual cor do PSD. Opa, tem uma coisa errada aqui. Faltou um tracinho ali. Cor do PSD laranja novo. PSD cinza, né? Dark gray. Vou colocar um cinzinho escuro. Bom, acho que é isso. Vamos ver se não faltou nenhum partido. Dá um Ctrl Enter. Bom, ficou bem melhor, né? Então aqui a gente já vê. Eu não preciso nem ler a legenda, eu já sei que o PT é o vermelho, né? O PL é esse aqui, que é o Dark Green. O Green é o PSL. PSDB é o verdinho e o PSD é o cinza. Só que ainda tá ruim da gente ver, porque a gente não consegue identificar o que é cada ano, né? Tipo assim, aqui tinha que ter um 2006, aqui tinha que ter um 2022. No padrão do R, eu acho que ele não coloca os valores passos por algum motivo, mas a gente consegue, né, adicionar. Mas vamos adicionar isso no final. Vamos primeiro fazer aqueles... Deixa eu mandar o código para vocês, porque isso aqui é chatinho também. Tem aquele forcat, se você me mata para escrever. Vou mandar para vocês, isso daí vocês vão acompanhando. Mandei aí no chat. Deixa eu voltar aqui pro R. Tá. Então fizemos esse... Ajustamos essas primeiras linhas. Vamos dar um mais aqui. E vamos em... Vamos então... Será que a gente faz isso primeiro? Mexe na escala, a gente mexe nos títulos. Vou mexer no título, que acho que é mais rapidinho. Acho que eu perdi todo o tempo. Então, labs igual title igual evolução dos votos dos votos nominais por partido, vírgula, plot.sub. Não é. Não é para subtitle, é só subtitle. A gente não está mexendo no tamanho ainda. Comparativo de eleições. Vou colocar aqui. Parênteses 2006 até 2006 até 2022. Adicionar mais uma vírgula. Vamos
mexer no título do eixo X, então, ano da eleição. Agora vamos mexer no título do eixo Y, total. Opa! Total de votos. Vamos mudar esse forecast aqui que tá feião do nosso gráfico. Então é color igual partido. Vamos dar um enter para ver como ficou. Pô, já tá bem melhor, né? Na eleição, aqui. A gente ainda não mexeu aqui, mas a gente já mexe. Partido. Vamos colocar partido maiúsculo. Beleza. Vamos mexer agora que a gente já tem essa estrutura um pouco mais bonitinha. Vamos fechar essa. Antes da gente mexer no tamanho das labels, vamos ajustar esse ano, né? Para a gente ajustar o ano, isso acontece. Vocês podem ajustar tanto com o ano, quando for uma variável. Putz, aqui está indo assim, até acho que é 1 milhão isso aqui, mas eu queria que fosse até, sei lá, até o máximo aqui. Dá para ajustar também. Vai mudar só se a gente está olhando para o eixo X ou para o eixo Y. Aqui a gente vai olhar para o eixo X, né, que é o de ano da eleição. Então vamos escrever, depois de colocar o labels, adiciona mais. Escreve scale, underline x, underline continuous, que é uma escala contínua, né? Com quebras, a gente quer quebrar por ano. Então, breaks igual, mesma lógica de partido, né? Como a gente vai falar uma série de anos, a gente coloca uma lista, para a gente indicar que é uma lista, a gente coloca esse argumento aqui C, abre mais um parênteses, escreve os anos, né? Então aí tem que escrever todos. 2006, para aparecer, né, nesse primeiro ponto aqui. Aí 2010, se a gente não coloca, se a gente está, né, indicando uma escala de forma manual, se a gente não coloca um dos valores, ele não vai aparecer no gráfico. Então vamos colocar 2010, 2014, 2018 e 2022, para aparecer o último aqui. E vamos ver se funcionou. Opa. Bom, funcionou. Então a gente tem o gráfico que ele mostra de 2006 até 2010, 2014, 2018, 2022, certinho, a evolução por partido, né? Bom, vamos fazer agora aqueles fluxozinhos de tamanho de... Primeiro vamos mudar o tema, né? O tema do background do gráfico. Então, underline minimum. Enter. Pô, já ficou a diferença. Isso que é muito legal da R. Cara, aqui a gente consegue ver muito mais claro. Quando a gente tira esse tema mínimo, fica um cinza, fica feio, fica muito poluído. Então, é muito antes. Então, vamos deixar mais aqui, tirar isso aqui. Beleza. Então, aqui a gente já tem o gráfico. Já tá bonitinho, só falta ajustar o tamanho. Vamos ver como que vai ficar ao final. Então, para mudar o tamanho das legendas, né? A gente coloca theme. Aí, mesmo argumento que a gente tem utilizado desde o início. Access.text.x igual element text. Vamos no size de 18. Vou colocar, vou estar mexendo a cor, vou colocar color igual black. Errei alguma coisa. O que eu errei aqui? Error, teve... foi uma mais. Né? O legal do R, ó, que quando você erra, ele indica onde está o erro, né? Eu errei aqui coloquei uma aspas a mais em algum lugar. Não foi uma aspas a mais. Será que eu fiz aqui?
Bem, access text x. Ué, o que será que eu fiz aqui? Deixa eu escrever de novo. Access ponto text ponto x. Acho que foi um ponto x, não sei. Igual element. Não, pergunta o ponto x. Abriu. Size igual 18. Deixa eu ver se era a cor aqui. Ah, alguma coisa ali que eu errei, que eu não vi. Talvez tenha uma TV aqui. Acho que faltou igual. Cara, não sei o que eu fiz de errado. Mas escrevendo de novo, funcionou. Então, confiar. Color igual black. Bom, o que a gente fez aqui? A gente, né, aumentou e deixou black, deixou escuro o ano, né? Para facilitar a visualização. Então, 2010, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022 está um pouquinho maior, também só a gente ver. Vamos mudar agora o access ponto title. Vou mudar esse título do y, título title ponto y igual element underline text. Vou colocar um size igual 23. Vou também colocar color igual black. Às vezes dá uma mensagem de aviso, mas não necessariamente é erro, né? O que será que eu fiz aqui? Será que eu deixei? Tá muito pequeno? Ué. Será que eu mudei aqui? Não tá indo, velho. Style, X, 23. Ah, faltou um. Esse aqui. Aí, foi. 30 não, né? A gente colocar 23. Bom, total votos. Por ano, isso também só de ver. Vamos mexer agora nesse texto do X, né? Access.text do texto do Y, né? O númerozinho ali. Ponto Y igual element text. Aumentar para size. Cara, vou colocar 15, acho que faz sentido. Color igual black. Maneiro, vamos ver o que falta nesse gráfico. Título, né? Vamos ajustar esse título. E aí é plot ponto title igual element text size igual 20, um pouquinho maior, título é sempre um pouquinho maior, né? 24. Pra gente deixar uma coisa que eu não fiz nos outros gráficos, que dá pra fazer agora, é deixar o título delimitado. Quer ver? Bom, temos aqui o título, né? Evolução dos votos nominais por partido. A gente pode negritar o título. Para deixar ele negritado, ao lado de size, a gente coloca uma vírgula e escreve face igual bold. Aí, ó, ele vai ficar como se a gente tivesse negritado. Fica bem mais bonito, né? Podia ter feito isso nos outros, aliás. Mas, ó, ele fica com... não é preto ali, mas fica negritado. Não é preto igual, ó, as outras legendas, fica negritado. O que tá errado? Tem esse ano eleição, né? Que a gente não precisa colocar. Vamos tirar a eleição. Para tirar, pô, não quero nada aqui, né? Só vocês podem escrever do, ou vocês podem abrir o parênteses e não deixar nada. Então funciona. Ó, aí subiu a eleição. Pô, esse ficou bonitinho, hein? Tá. Que mais a gente pode fazer nesse gráfico que eu não mostrei nos outros? A gente pode mudar o tamanho dessa legenda aqui
do tamanho do nome da legenda do gráfico. Vamos mexer nisso aqui. Vírgula, vamos colocar legend.title igual element underline text. A gente vai abrir um parênteses e vamos colocar um tamanho, né? Line igual size igual 12, será que funciona? Ué? Não funciona. Será que funciona? Vamos ver se mudou. Faltou um E no element. Ah, tá. Element, isso mesmo, obrigado. Aí, aumentou o título da legenda, né? Bom, então aqui a gente consegue aumentar. Só dá pra colocar face bold, né? Face igual bold. Dá pra deixar negritado também, se a gente quiser negritar, a gente consegue negritar. Mas eu gosto de deixar só o título negritado, porque daí já chama atenção, né? Tá, agora vamos tentar mexer um pouco nesse no legend, no texto da legenda, né? Legend.text igual element underline text size, vamos colocar, se a gente colocou 15, vamos colocar 13. Aumentou, ficou mais bonito ainda, né? Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer. Cara, a gente consegue, eu acho que mexer nessa bolinha aqui da legenda. Deixa eu ver. Legend. Eu acho que legend. Eu não lembro exatamente como que é. Eu acho que é location não. Legend side. Legend. Acho que é legend key size. Vamos ver. E aí unidade. Vamos abrir. Aqui a gente coloca o número para não deixar tão. Acho que a gente vai mexer nessa. Tá vendo que ele tá pegando aqui um risquinho, né? Então aqui a gente vai pegar. Acho que diminuir um pouco esse risquinho e deixar lines mesmo. Vamos ver como que fica. Ah, não, ele pegou aí e aumentou. Se eu quiser deixar. Será que eu consigo deixar só sem nada? Consigo deixar só com bolinha também. Então você vai mudar a unidade ali. Você vai colocar 1.2, 0.2, vai ficar só bolinha. Se você não quiser, eu acho que é até mais legal, né? Mas aí a gente tem que aumentar um pouco o. Será que se eu colocar um size, eu não sei se o size aumentar. Acho que o size não funciona. O size não funciona. Bom, mas não lembro exatamente como a gente muda a bolinha da legenda, mas a gente consegue deixar aí normalzinho assim. Fica legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa deixando assim esse gráfico. Ah, tem o subtítulo ali, né? Acho que faltou. Aqui independente da ordem, então vocês podem colocar em qualquer ordem. Não faz muita diferença. Eu acho que subtitle element underline text. Vamos colocar o size igual. Deixa eu usar 24, vamos colocar 18. Vamos ver como ficou. Pô, o gráfico ficou bonitão, ó. Comparativo. Ficou. Ô, Rafa, a gente vai fazer o box plot? Deixa eu ver que horas são. 4:10 já. 4:10. Uhum. Vamos correr com o box plot, então? Acho que dá pra gente. Eu tenho uma proposta mais audaciosa, mas daí você vai querer, que daí era só jogar o script, rodar, e daí você comenta, e daí depois a gente manda pro pessoal, porque senão acho que vai ficar muito mais tarde. Mas daí você que sabe. Dá pra fazer, deixa eu só abrir pegar aqui no. E a correlação de novo, né? Eu acho que a gente vai ter que deixar pro script pro pessoal rodar depois, porque. Tinha correlação também. Não, mas eu vou abrir aqui, então, deixa eu só. Eu acho que dá pra jogar, rodar os dois, roda os dois, tipo,
rapidão, e daí só fala sobre eles, mas daí a gente mostra como que fica, pelo menos. Não, perfeito. Deixa eu só achar onde eu guardei o script original. E aí eu já compartilho a tela de novo. Peraí. Base curso. Achei aqui. Beleza. Deixa então. O pessoal já mandou a lista de presença? Ou vai ter lista de presença? Estamos mandando agora já. Ah, perfeito. Não, então dá tempo do pessoal. Eu tenho contato que o Rafa tá mandando agora. Não, beleza, então deixa eu pegar aqui. Só copiar para o script que a gente está mexendo. Boxplot. Boxplot, tá, achei aqui. Deixa eu encontrar o de correlação. Dispersão, na verdade, né? Porque a gente faz o gráfico de dispersão e a gente roda uma correlação só para dispersão. Tá, achei aqui. Beleza. Compartilhar a tela de novo, só um segundo. Compartilhar a tela. GPT. Bom, vamos lá. Então eu vou falar rapidinho sobre o gráfico de boxplot e o gráfico de dispersão. Vou colocar gráfico. Bom, vamos então importar. Ah, não, aqui a gente não vai fazer junto. Não, deixa eu só importar aqui a base, que eu acho que é receita, não boxplot. Beleza. Bom, então esse gráfico de boxplot que eu fiz, eu peguei só do PSD, e aí peguei quantidade de votos nominais, e o ano da eleição a gente vai olhar para 2022. Deixa eu ver se está rodando certinho. Tá, então o que eu fiz aqui? Daí eu vou mandar o script para vocês. O gráfico de boxplot, ele é legal porque a gente consegue ter uma... Né, a gente sai um pouco da... Isso aqui é estatística descritiva ainda, mas a gente só sai daquela, descrição de frequência, né? O que esse gráfico de boxplot ele é? Ele é basicamente esses dados aqui, ó. Isso aqui é summary, deixa eu só lembrar. Votos nominais, deixa eu usar votos nominais. Ele é basicamente essas estatísticas aqui. Quando a gente dá o summary, escreve, né, a base e aí a variável que a gente quer, que é a quantidade de votos nominais válidos, ele dá quem foi ali os valores mínimos, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e valor máximo, né? Então, essa base ele pega todos os candidatos do PSD e faz essa distribuição, né? Então, em 2022, o candidato do PSD com menor quantidade de votos nominais válidos é um cara que fez ali 179 votos. E aí, né, até o primeiro quartil tem 1.000 e tanto e tal. Beleza. Esse gráfico, ele basicamente, a gente vai, né, chamar o ggplot normal, vai colocar os argumentos que a gente já viu, né, antes. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ó, outlier, o que eu faço quando eu estou trabalhando com boxplot. A gente vai chamar, em vez de chamar geonline, em vez de chamar geocall, a gente vai usar essa função aqui, geoboxplot. No outlier shape, eu coloco 4, porque cada número, se eu não me engano, vai alterar
a carinha dos outliers. Ó. O 4, se eu não me engano, é um X, tá vendo? Então a gente vai ter 3 outliers ali que estão diferentes representados visualmente de uma forma diferente do que o resto da distribuição. Então acho que, deixa eu ver se a gente coloca um 7. O 7 vai mudar. Entendeu? Aí o 7, olha que legal, ele vai ficar um quadradinho. Um quadradinho com o X ali. Né? Vamos ver o que mais. Aí eu peguei e fiz essa Jiter, que daí a gente vai pegar para fazer essas. Porque a gente não usa esse argumento, deixa eu até ver se eu consigo ocultar esse argumento para ver como que ele fica. Ó, ele fica sem os pontos, tá vendo? Então, tipo assim, funciona também, né? Mas visualmente é mais legal quando a gente tem essa da distribuição. Então a gente acaba vendo certinho como cada candidato se posicionou. Deixa eu ver o que mais. A gente pode mexer. Ele é aqui, né? Aquele mesmo esquema de partido, a gente consegue mudar a corzinha do partido. As labels a gente muda também. E é isso, né? Então, para a gente fazer um gráfico de boxplot, que é um gráfico legal, né? Porque a gente acaba pegando essas estatísticas descritivas e adicionando no gráfico, ele funciona dessa forma. E aí, eu mando para vocês depois, para vocês testarem e ficarem brincando com as cores. Então, para encerrar, vamos dar uma olhada nesse gráfico de dispersão. Bases curso, cadê? Partido, BD Receita Cândido. Deixa eu lembrar que base que eu peguei aqui. Então eu peguei uma base de quantidade de votos nominais válidos. Aqui não é mais por partido, aqui é por candidato, né? Então tem tanto de candidato. Eu peguei aqui, que mais? Eu peguei VR Receita, é a quantidade de dinheiro que o candidato usou, mas dinheiro dele, né, de receita própria. Né? O valor em reais ali do que o site do TSE disponibiliza. Vamos ver aqui então o que a gente vai fazer. Primeiro ponto, eu coloco esse option Siphon para tirar a notação científica do gráfico. Sempre que a gente utiliza essa funçãozinha, ele não vai mostrar a notação científica do gráfico. Aí, esse código aqui, cor, underline, né, a base, quantidade de votos válidos nominais por receita, ele vai retornar uma correlação. Ele vai fazer um teste de correlação e vai retornar só o coeficiente ali, que é, né, no caso da correlação entre votos nominais válidos para receita declarada, né, receita própria declarada, a gente vai ter uma correlação moderada de 0,44. Aí, vamos rodar para ver como que fica. Bom, esse aqui é um gráfico de dispersão, né? É menos importante que correlação e mais importante ser essa visualização de um gráfico de dispersão, né? Então, deixa eu ver o que é legal destacar aqui. Essa primeira parte a gente já viu nos outros gráficos, né? Então, mesmos argumentos. GeoPoint, em vez da gente usar a GeoBar, a gente vai usar a GeoPoint, porque o que a gente quer não é barra aqui, né? O que a gente quer é mostrar cada pontinho, né? Que mais tem de interessante? Esse GeoSmooth aqui é essa linha, né? A linha de correlação. Aí tem os argumentos, né, que a gente coloca na linha. Que mais? GeoHline, eu tá me referindo a essa linha horizontal, né? Essa linha horizontal aqui de baixo, né? GeoVline é a linha vertical
Aí tem os argumentos. Esse aqui é interessante, ó, essa parte é legal, que a gente indica esse número de correlação, tá vendo? Então, esse número de correlação, para a gente colocar ele nessa área do gráfico, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever no annotate, vai colocar um text, que a gente tem que colocar um texto, né? X e Y são as coordenadas, então quando for 1000, 18.000, então quando for 18.000 em X e 300.000 em Y, eu quero que você coloque um texto, né? Mas qual texto? Aí você indica com a label. Então a label, o texto é R igual 0.4, mas que é o coeficiente de correlação que a gente viu ali. Mas podia ser, sei lá, eu posso escrever qualquer coisa, né? Posso escrever, tipo, sei lá, Cpop. E aí vai aparecer um Cpop no teu gráfico, aonde a gente indicou, né? Então deixa eu voltar aqui para o valor. Bom, e aí a gente, né, consegue indicar ali o tamanho, a gente consegue indicar a cor também. O mesmo esquema. Eu acho que tem mais alguma coisa que eu quero mostrar. Tem esse scale alpha, que aí você acaba medindo ali para, poxa, eu quero que mais para cima aqui seja mais escuro e as bolinhas mais de baixo sejam mais opacas, né? Que foi aquilo que eu comentei, que você consegue mudar, deixar uma bolinha, com R você consegue deixar a bolinha do teu gráfico mais clara. Então, é nessa lógica que você usa. Deixa eu ver se a gente consegue mudar. Deixa eu colocar 1 para 3, vamos ver o que acontece. Bom, ficou tudo escuro, tá vendo? Então, você vai brincando com esse range, você vai conseguindo mexer na opacidade das bolinhas. Deixa eu ver o que mais tem de interessante para mostrar aqui. Fio igual. Bom, acho que é isso. Então, de interessante desse gráfico é que a gente acaba mexendo com correlação, né? Consegue aqui sem sair da lógica de uma estatística descritiva e já começa a montar gráfico mais com uma, né, para comprovar nossas hipóteses, por exemplo. Tem uma hipótese de que, cara, receita própria, né, a partir da declaração do TSE, você tem uma correlação com votos. Então, você acaba fazendo um gráfico desse para comprovar a hipótese, por exemplo. Deixa eu ver aqui mais, tem algo mais para falar. Bom, gente, eu acho que é isso, né? A gente passou rapidinho ali pelos 2 últimos gráficos de box plot, de dispersão. Conseguimos abranger um pouco da dúvida do pessoal sobre, né, se dá para mudar ali a cor por partida. A gente viu que funciona também.